Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks, e aqui a gente fala sobre inovação, tecnologia e sociedade, ou seja, um pouco de tudo. E hoje a gente está com uma pessoa muito inteligente, muito especial aqui, com uma vasta experiência, Paulo Ruiz, escritor, diretor de empresa, CEO, pai, marido, filho também, porque todos nós somos. Também, com certeza. Seja bem-vindo, Paulo. E fala um pouco aí sobre você, sobre a sua trajetória, que é incrível, e sobre o livro também, por favor. Obrigado, Eloá. Obrigado aí pelo convite, né? É uma honra estar aqui nesse formato, assim, gravando para YouTube. É a primeira vez que eu estou fazendo, já fiz em outros formatos, mas só de áudio. Então está sendo uma experiência legal. Falar um pouco de quem é o Paulo Ruiz, né? Hoje vou fazer 55 anos em março, dia 13. Então tenho uma jornada aí na área de TI desde 1998. Então já estou aí um processo bem longo, né, de aprendizado. Comecei como desenvolvedor e depois passei para a área de gestão de projetos e tal. Tive oportunidades fantásticas aí ao longo da carreira, né? Tive a oportunidade de trabalhar 10 anos na Petrobras, depois saí da Petrobras, passei 8 anos na Globant até final de 2018. A Globant é uma empresa de serviço, né, de transformação digital muito famosa, argentina. Hoje está em mais de 23 países, mais de 30 mil funcionários. Tive a oportunidade de trabalhar lá como gerente de projeto do FIFA, né, da Electronic Arts, né, para quem curte game. Então, uma experiência assim, fenomenal. Passei 3 anos como gestor de projeto do FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14 para PC. Aprendi muito com eles. E mais recentemente, agora nos últimos 7 anos, né, desde 2019, eu assumi primeiro a cadeira de diretor, né, de delivery na Red Spark, que é também uma empresa de serviço, de transformação digital, trabalha com metodologia ágil. E tem 3 anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade de receber o convite para me tornar o CEO da Red Spark. Né, o fundador, né, do grupo Red Spark, que é o Rafael Martinelli, que é um cara super gente boa, eu já conheço ele há muito tempo, desde a época de Petrobras. Ele tinha 3 empresas, né, não sei como é que ele era CEO de 3 empresas. E aí ele viu a oportunidade de eu ajudá-lo mais ainda, então me deu essa possibilidade na Red Spark, enquanto ele tocava as outras 2. E para mim tem sido, né, uma experiência fantástica. Não esperava chegar a essa cadeira de CEO, não era algo que eu buscava, mas acabou acontecendo. E falando um pouco do livro, né, para dar um pouco de contexto, eu cheguei em TI lá em 97, 98, mas antes eu comecei com a carreira de piloto, né, então estudei para tirar brevet, certificação, tirei brevet de piloto privado, comecei a fazer um caminho aí de piloto comercial, que acabou não dando certo por N razões, e daí eu acabei entrando na área de TI. E quando eu entrei na área de TI, eu percebi que muita coisa que eu fazia e que eu aprendi na aviação acabou casando com questões internas de gestão de projeto, de gestão de pessoas, de tomar cuidado com risco, segurança, qualidade, planejamento, que é fundamental, né, na aviação e, obviamente, em projetos também. E eu fui, né, aplicando essas coisas meio que sem uma organização, né, só vendo onde tinha alguma oportunidade para aplicar. E tem uns 2 anos, mais ou menos, eu falei assim, por que não colocar isso num livro, né, que eu acho que é fundamental. Eu tenho acesso a um grupo restrito de pessoas que podem ouvir a minha experiência, e com o livro eu consigo ampliar essa circunferência aí, talvez até de uma maneira global, né? Então eu posso estar ajudando uma pessoa hoje lá no interior de Belém do Pará. Eu nasci em Belém do Pará, que de repente viu esse livro, achou interessante, comprou e está olhando, está lendo e está aplicando as coisas que eu aprendi sofrendo no dia a dia. Então eu estou ajudando essa pessoa que de outra forma eu não teria acesso, né? Não teria condição de conhecê-la, né? Entre aspas. Não, com certeza. Sabe que eu tenho um plano de escrever um livro também. Eu tenho essa vontade. Só que você precisa primeiro se organizar muito bem tudo que você quer falar dentro da sua cabeça, né? Para depois você colocar tudo isso no papel, para depois você procurar. São vários passos, não é tão simples assim quanto. Eu quero escrever um livro, tá? Escrevi. Não é bem assim. Para ser um negócio legal e lógico, como é da nossa área, né?
Tem que ser uma coisa bem estruturada, que você pensa bem. Eu acho que eu ainda preciso de um pouco, amadurecer um pouco mais algumas ideias dentro da minha cabeça para eu chegar nesse nível. Então, assim, parabéns. Admiro muito as pessoas que chegam nesse nível, nesse patamar. Obrigado. Vou te encorajar a fazê-lo. É uma experiência. Obrigada. Tem que se desprender de muita coisa, né? Porque você está escrevendo, aí você começa a pensar se quem vai ler vai gostar daquilo que você está escrevendo. E aí são muitas idas e vindas, assim, para você se desprender do projeto, né? Eu lembro de uma entrevista há muitos anos do Jô Soares, que alguém perguntou ele do processo, ele escreveu muitos livros, e ele falou, cara, o livro você não termina, você larga. Porque eu fiz mais ou menos isso. Eu não Faz aguentava mais muito ficar sentido revisando e isso. pensando pensando em Imagina. quem iria ler. Será que o impacto ia ser positivo? Ou se alguém ia fazer alguma crítica? Então, você se livrar desse processo é bem complexo. Até um dia que eu falei, não, chega. Fiz uma última revisão e falei, é isso aqui. Se ficou bom, ótimo, né? Fiz o meu melhor. Tenho certeza que se eu ajudar uma pessoa, já fez uma diferença aí importante. Mas é um processo complexo, você se livrar do Perfeccionismo, projeto. acho também, né? Talvez, né? Você se preocupa muito com o que você está escrevendo e com quem vai ler, né? Então, Eu acho que isso é comum na nossa área. pode ser. Que tem toda aquela questão, poxa, mas faz sentido, não faz É isso. sentido? Quanto tempo levou para você, assim, desde a concepção, que você teve a ideia, olha, quero escrever um livro, começou ali, até você realmente publicar? Até a publicação, acho que foi, com certeza, mais de 2 anos. Assim. 2 anos. Aí a primeira ideia que eu tive, eu vi que não ia dar certo, né? Era um outro formato, ia ser muito mais informação, ia ficar um negócio que talvez ninguém nem Denso, quisesse né? ler. Eu falei, acho que não é o foco que eu quero. Aí eu fui lapidando, né? Até que eu consegui chegar num formato que eu julguei interessante, que até em quantidade de informação, né? Essas 30 lições é como se você pudesse ler uma lição por dia. Então, em um mês, você consumiu o livro Nossa, e genial. as coisas estão meio que encadeadas. Então, imaginei que assim fosse mais interessante. E aí depois toda uma questão de pesquisa, né? Assim, não sai tudo da sua cabeça, né? Você tem ideias, você põe ali, aí vai pesquisar os assuntos, né? Para fazer a correlação exata entre a questão da aviação e a questão da gestão de projeto. E aí depois eu, né, parei para rever tudo. E para mim foi bom, porque nesse processo de 2 anos, se a gente fizer a correlação, foi quando apareceu aí o ChatGPT e que explodiu a parte de IA. E eu Verdade. não tinha essa parte de IA no meu livro. Aí quando deu essa explosão, eu falei, cara, se eu não colocar isso, vai ficar um negócio meio fora da atualização do que está todo mundo olhando. Então, ainda tive um período que eu tive que parar e falar, pô, vou ter que encaixar alguma coisa de IA num livro que já estava meio que pronto. Eu tive que também voltar e ajustar. Então, mais de 2 anos aí, com certeza. E isso daí é o paradoxo da computação, né? Da área de TI, de tecnologia, de inovação, porque tudo fica obsoleto muito rápido, inclusive a gente, que eu vejo o pessoal falando, o pessoal de TI ganha muito dinheiro, racha de ganhar dinheiro, né? Só faz a mesma coisa sempre. Eu falo, gente, eu não sei que profissional de TI, de que profissional que eles estão falando, porque a gente estuda Sim. sempre. Não para, nunca. Então, enquanto o pessoal estava aprendendo a usar o ChatGPT, a gente já tinha que saber como ele funcionava, como reproduzir, como integrar ele com outros sistemas, como criar uma IA personalizada para determinado nicho. Como foi isso para você e como que você consegue fazer né, dentro do seu nicho? E como que é possível fazer uma analogia com a aviação também? Porque na aviação, eu imagino, não entendo nada de aviação, mas eu imagino que algumas coisas mudam rápido ali em termos de quando você tá viajando mesmo. Não tem um protocolo que você tem que seguir à risca ali. Assim, algumas coisas são, poxa, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa aqui rápido, eu tenho que tomar uma decisão rápida. Não sei se ficou muito claro Sim, o que eu assim, perguntei. a correlação da aviação com a parte de gestão de projetos, desenvolvimento de sistemas, mudanças tecnológicas, né? A aviação ela tem uma base em que ela vai aprendendo à medida que ela vai evoluindo, né? Até, né, se pegar um pouco a questão dos acidentes, os primeiros acidentes quando aconteceram na aviação, se você olhar os acidentes de hoje, não tem nenhuma correlação. Porque na aviação se trabalha muito com a parte de lições aprendidas, né? Então, uma coisa que aconteceu que gerou um incidente na aviação, aquilo ali é protocolado, aquilo ali é estudado, uma solução alternativa é gerada, aquilo é divulgado para o meio da aviação como um todo,
para que todos saibam, né, o novo procedimento que tem que ser feito. E, obviamente, aquilo ali te dá um passo de evolução. E aí, a cada dia, você vai evoluindo um pouquinho, porque todo dia acontece alguma coisa diferente que não estava previsto dentro dos manuais, dentro, né, dos processos que já existem hoje. Então, é uma área que também está em Também constante evolui, evolução. sim. E eu acho que a parte de TI, gestão de projetos, também tem muito disso. Totalmente. Quem trabalhava com COBOL, né, vou puxar muito lá para quando eu comecei, obviamente ainda existe COBOL hoje, né, em bancos e tal, mas hoje em dia, né, tudo é completamente diferente. E agora com a IA, mais diferente ainda. E a gente é obrigado a se adaptar, a entender como é que essas coisas vão ter impacto nas empresas, né? Eu sou CEO da empresa, né, Red Spark Technology, que é uma empresa também de desenvolvimento de software, né? A gente faz projetos fim a fim, usando metodologia ágil, atendemos a B3, a RNP, Embraer, empresas do Grupo Santander, então são clientes aí Tier 1 das suas verticais. E a gente precisa estar sempre atualizado, porque essas empresas estão sempre à frente, ou tentando estar sempre à frente desses movimentos. Então, essa correlação com a aviação existe. Eu preciso estar sempre olhando o que está acontecendo e modificar o meu rumo, né? Eu não mudo a minha direção, mas o meu rumo eu preciso fazer os ajustes necessários, né? Comparando com o avião, né? O avião está sempre, né? Se o vento está te jogando para um lado, você tem que corrigir a proa do avião para ele poder continuar indo no rumo que você precisa. E você tem que fazer isso o tempo todo, né? Como gestor de empresa, como gestor de projeto, como um cara que trabalha desenvolvendo algum sistema, porque senão você fica obsoleto, né? Como empresa, como pessoa, como profissional, e aí isso vai ser um problema, né? E eu acho que com TI é pior ainda, porque os processos e as velocidades são muito maiores, né, do que nas outras áreas de conhecimento, na minha visão. A gente estava conversando aqui agora há pouco, né? Que 2025 foi um ano um pouco complexo. Que as pessoas, pelo menos como eu senti, que as pessoas acharam que a inteligência artificial era uma varinha de condão. Eu ia lá, falava, dava um comando e tudo se fazia sozinho, inclusive vários sistemas. Vocês sentiram isso também? A gente vivencia isso até antes do que 2025, né? Tem mais ou menos 2 anos e alguns meses que começou a surgir essa questão da IA generativa, via ChatGPT. E o que eu identifiquei e levei para o board da empresa, falei, cara, a gente precisa... Isso vai ter um impacto muito grande na área de desenvolvimento, porque essas ferramentas, se elas já estão assim, lá naquele momento, imagina daqui a 3, 4, 5 anos, né? E eu entrego o desenvolvimento de software. Se isso se automatiza, né, como é que eu, como empresa, vou sobreviver? Sim. E aí a gente começou a pensar internamente, né, e começamos a desenvolver protótipos internos para ajudar o nosso time de desenvolvimento a usar corretamente ferramentas de IA para fazer entregas mais rápidas, com maior qualidade, com ganho de escala, né, porque isso é importante. E acabamos desenvolvendo uma ferramenta, né, que a gente tem uma ferramenta própria na Red Spark chamada Pulse, que é um orquestrador de agentes de IA de desenvolvimento de software, onde o meu time de desenvolvimento, que eu aloco nos projetos dos meus clientes, eles utilizam essas ferramentas, mas de uma maneira orientada a tirar o maior benefício possível do que a IA generativa pode nos oferecer. Então, a gente tem essa ferramenta proprietária e a gente teve que treinar as pessoas em como fazer prompt engineering. Então, não adianta eu abrir o ChatGPT, né, e eu vou falar um exemplo aqui real, sem dar o nome dos bois, e falar assim, migre esse projeto para mim. Isso é um caso real que eu estou te falando. Sério? A IA não é o David Copperfield. Assim, se você não... Mas qual projeto? Para onde? Qual é a tecnologia? Então, não é simplesmente você escrever qualquer coisa e achar que de lá vai sair uma solução mágica, né? E até complementando um pouco, eu acho que o nome também não ajuda, né? Esse nome inteligência artificial foi cunhado lá em 1956, 57, pelo que hoje é conhecido como pai da IA. E eu acho que esse nome é ruim, porque aquilo ali não é uma inteligência, né? É algo treinado em cima de um processo estocástico, né, probabilístico, que ele vai unindo palavras para gerar, dentro de tudo que ele aprendeu, uma possível resposta para aquilo que você está fazendo. Sim. Mas ele não está pensando para você. Então, no caso do Pulse, a gente fez questão, né, a gente tem essa ferramenta, mas ela não faz as coisas sozinha. Ela gera uma primeira opção para o nosso time olhar. Então, tem sempre o famoso human in the loop, ou seja, alguém olha e se ele concordar com o que a IA, né, desenvolveu, ele aplica aquilo e faz o processo de
normal de CI/CD para publicar aquilo dentro da esteira de desenvolvimento que ele tenha. Mas não é assim, a IA fez e foi para a produção, sabe? E a gente vê muito isso acontecendo direto. A IA que escreveu no banco de dados, a culpa não é da IA, na verdade a culpa é de quem está ali controlando aquela ferramenta, que é super, né, poderosa, nos ajuda demais, mas se você deixar ela sozinha, né, tem a famosa alucinação da IA, se deixar aquilo sozinho e ela alucinar, ela pode te gerar um problema gigantesco, né, em termos financeiros, em termos nome da tua marca, né, se você deixar ela fazer qualquer coisa. Então, eu acho que o melhor que a gente pode extrair do que tem de IA hoje é você unir, seja qual for a ferramenta, né, no nosso caso é o Pulse, com a inteligência do ser humano. Então, hoje eu dou para o meu time um tempo maior para ele pensar nas resoluções dos problemas do que ficar gerando o teste unitário na mão, fazendo documentação, que é um trabalho rotineiro, né, que não agrega valor, né, para o cliente nem para a gente. A gente deixa que a IA faz isso e ela faz muito bem. E o meu time, o meu arquiteto, o meu tech lead, ele está pensando em coisas mais, né, complexas, né, de como resolver problemas mais difíceis para os nossos clientes. Eu acho que esse casamento aí é fundamental para a coisa funcionar. E na Red Spark tem funcionado muito bem dessa forma. Eu vi uma frase, eu não lembro o nome da pessoa falando, que a inteligência artificial, na verdade, ela não é nem inteligente nem artificial. Por aí. E faz muito sentido isso. Quando eu estudava IA há muito tempo atrás, porque IA não é uma coisa nova. Não. Uma coisa que existe há muitos anos. Quando eu fiz mestrado, já falava de IA. Aí, quando eu entrei pro doutorado, já faz tempo, já se falava de IA e tal. Então, assim, a única diferença que eu vejo em termos de popularização, e aí eu quero ouvir um pouco a sua opinião sobre isso, é que antes a gente trabalhava com predição. E a predição, ela não é atraente. E tem tantos % de chance disso estar certo, isso dar errado, de acontecer isso. Agora, a conversacional, aí ela já envolve várias questões de vínculo mesmo. Na CS, que eu falei para você que eu estava, tem muito robô criado pela China com o foco de criar vínculo com o ser humano. Como que você enxerga tudo isso? E tudo isso, eu acredito, que muda também a nossa forma de ver o mundo. E principalmente a nossa forma de gerenciar projetos também. Assim, eu particularmente acho que tem muito a ver com como a gente, ser humano, né, lida com essas coisas. A gente estava conversando um pouco antes, né? A tecnologia vem para ajudar, né? Como sempre. Ela é ótima. Fantástico. Agora, dependendo para o lado que você leve a coisa, né? Isso pode se tornar algo prejudicial. A gente tem casos aí de né, alguém conversando com o ChatGPT e ele incentivando a pessoa a se suicidar. Então, assim, aí entra na linha que eu estava conversando ontem. Ela não é uma inteligência, ela não é uma pessoa, ela não está pensando, ela está juntando palavras. Então, se você der um contexto para ela equivocado, e aí não tem o guardrails necessários, não tem uma ética implementada da maneira correta, ela pode te dar uma resposta que vai te levar a uma situação que não necessariamente é a ideal para você. E como sociedade, a gente tem que ter esse cuidado. Assim, eu não posso achar que eu vou resolver o meu problema, sei lá, sentimental, conversando com o ChatGPT, porque aí não é o problema do ChatGPT, é o problema eu, pessoa, que não encontrei um espaço de com quem eu vou me abrir para tratar desse problema. E aí são questões muito mais profundas, né, que eu não acho que a IA vai resolver, né? Então, eu acho que a sociedade vai ter que aprender, como a gente teve que aprender a lidar com a internet. Então, na internet tem coisas fantásticas. Gosto muito, sigo muita gente boa, assim, de fora e tal, de várias áreas, ciência, tecnologia. Sim. Mas se eu quisesse ver, né, coisas que não são interessantes, também tem lá na internet. Então, acho que é um trabalho mais do ser humano, né, fazer essa separação do joio e do trigo, para não cair nessas armadilhas, né? Que eu acho, de novo, o nome não ajuda, né? Então, para as pessoas que não entendem, que não são de tecnologia e acham que aquilo ali tem uma inteligência que está conversando com alguém, ela acaba caindo nessa situação. Mas não pela IA ou pela ferramenta, mas é porque ela está com um problema existencial e que, infelizmente, ela não conseguiu, né, um lugar para destravar isso de uma outra maneira. E aí, como resolver, não sei. Se eu tivesse essa a gente não sabe. Não dá. Mas eu percebo, a gente tem clientes aqui fora do Brasil. E eu percebo que a forma do pessoal dos Estados Unidos, por exemplo,
interpretar IA é totalmente diferente do brasileiro. Vou falar por mim, queria ouvir um pouco a sua visão. Eu percebo que o brasileiro busca muito essa questão de validação, essa questão emocional. O que você acha? Até criar um certo vínculo, dar apelido pro GPT, né? O americano já é uma coisa mais cética, assim, totalmente. Às vezes eu vou conversar e falar, a gente pode gerar isso por IA. Não, tudo bem, a gente gera isso por IA, mas se não funcionar, o importante é a gente resolver. Então, ele não está muito preocupado de onde vai vir. Agora, aqui não tem que ter IA, a gente tem que colocar, nem que seja para queimar todo o dinheiro que a gente tem. Eu acho que tem uma questão cultural, né? Até, né, digamos, em outros processos, né? Eu já trabalhei para fora também, morei no Canadá, no México, passei um ano na Índia. Você vê que conversar... Você morou na Índia também? Morei um ano. Nossa. Bem desafiador. É diferente, né? Opa! Depois conta um pouco pra gente. Sim, com certeza. E você vê que, por exemplo, vendendo projetos para um americano, né? Você vai falar do teu produto, se ele não gostar, ele vai falar, cara, obrigado, não quero. E é legal isso. E ele não tá te distratando, tá tudo bem. Eu acho isso fantástico. Aqui eu vou e apresento para você. E você, porra, fantástico, Paulo. Me liga semana que vem. E você não me dá... Aí eu fico achando que você vai comprar. Você fica achando que, tô ganhando tempo. E aí você perde seu tempo, eu perco o meu. Fazemos 10 reuniões e no final não sai nada. Exato. Então, acho que tem uma questão cultural aí, né, que é importante. Então, o brasileiro, provavelmente seja um dos poucos, que fica pedindo, por favor... né, pro chat GPT. Por favor, poderia fazer isso para mim? E aí o cara, não, porque se de repente ele domina o mundo amanhã, ele vai lembrar da gente. Então, assim, não tem ninguém lá do outro lado, mas a gente, né, o ser humano tem muito isso de criar conexões, né? Então ele quer criar uma conexão, né? O nosso produto, por exemplo, o avatar de cada agente de desenvolvimento tem o nome de uma pessoa. Então eu vou chamar o meu doc writer de Rafael. Rafael, faz isso para mim. Mas eu acho que é mais uma coisa... muito particular de certos povos, etc., que estão mais preocupados em criar esse tipo de conexão do que outros. Tem, talvez um povo nórdico aí que é muito mais frio, ele não está pedindo por favor para ninguém, né? Ele entra lá, pede a tarefa dele, pega, vai lá e faz. Mas eu acho que tem muito a ver com essa parte latina, né? Talvez não só o Brasil, mas o povo latino tem muito mais essa questão cultural de criar essas conexões, e aí fica dando nome para tudo, né? Tem gente que dá nome para geladeira, enfim. Mas, enfim... Que loucura, né? Agora, conta um pouquinho dessa história da Índia. Eu estava na Globant, né, já há bastante tempo, desde 2011. Se você se sentir confortável. Sim, não tem problema. E aí, acho que em 2016, eu tinha vindo para o Brasil, eles tinham comprado uma empresa no Brasil. Então, eles cresceram muito comprando empresas, né? O processo de M&A deles muito, muito bom, de muito sucesso. Case de Harvard, os caras são fantásticos, aprendi muito lá. E ajudei eles no Brasil aqui, que eles adquiriram uma empresa, tinha que tropicalizar, né? Ninguém falava inglês, né? No Brasil isso não é uma moeda corrente. E ajudei bastante. E eles, logo depois, compraram uma empresa na Índia também para criar um delivery center lá. E abriram uma vaga para alguém que fosse para lá para ajudar na integração, treinar o gerente de projeto, enfim. E eu estava meio que a fim de sair do Brasil de novo e vi essa oportunidade e falei, pô, acho que vai ser interessante. Me candidatei, acabei sendo o escolhido para ir. E aí fui para lá em março de 2017, fiquei até fevereiro de 2018. E, assim, o povo de lá é um negócio fantástico, assim, muito acolhedor. Assim que eu cheguei, já me entrosaram já nas questões lá deles e tal. São muito, muito ligados a várias religiões, mas são muito religiosos e tal. Fui a vários casamentos, assim, muito bonitos, muito interessante. Aprendi muito com eles e ensinei também muito, assim. É um povo que tem uma certa particularidade em trabalhar com TI. Tem muita gente lá, muita gente atua em TI, muita gente boa, mas eles não são como os brasileiros, né? Que você passa uma tarefa e o cara faz aquilo funcionar de qualquer jeito. Lá, se você não passa a tarefa exatamente, tintim por tintim, da maneira que, do início ao fim, como se fosse quase um programa de computador, né? A coisa vai gerar um problema, porque eles não têm esse jogo de cintura que o brasileiro tem muito, e o desenvolvedor brasileiro é muito valorizado por isso, né? Independente da tarefa que a gente recebe, às vezes vem faltando alguma coisinha ou outra, a gente entende ali e trabalha para entregar. Na cultura da Índia isso não funciona muito bem. Uma outra coisa que eu aprendi muito lá, assim, a questão das castas, ela também influencia muito no trabalho. Então, quem vai trabalhar com um time na Índia precisa entender que ele não vai contra o chefe dele.
Então, se ele receber uma tarefa de um gestor direto que ele veja que não seja talvez a melhor solução, não espere que ele vá levantar o braço e ir lá, porque às vezes o gestor dele é de outra casta e ele não vai criar aquele conflito. Então, não é um povo para criar esse tipo de conflito. Então, isso gera, né, pensando em projetos, o projeto gera conflito o tempo todo, né? Porque 100%. não tem jeito. Você ter um Tempo time todo, que não vai criticar nada, você vai ter um problema muito grande. Muito bom. Sim, mas é assim, fantástico. É comida, né? Para quem gosta, pimenta lá é com tudo. Quase na água que você vai beber tem pimenta, né? Eu morei num hotel muito bom lá, né? Enfim. E eu pedia pro rapaz lá, cara, não coloca pimenta, não quero. Ele, tudo bem. Quando eu vinha comer, acho que o cara Não nem tem consegue, como. ele não acredita. Ele fala, alguma pimentinha eu vou colocar. Coitado dele, né? Tem Mas que eu acho que colocar. ele está enganado. Ele vai comer um pouquinho e vai gostar. Mas foi uma experiência assim, muito enriquecedora. Aprendi muito. Sofri muito com fuso horário, né? Então, lá eu estava como diretor de delivery. Então, eu tinha um time na Índia que atuava no projeto do HSBC na Inglaterra. Eu Nossa, tinha que reportar, né? Os meus gestores estavam na Argentina. Então, 8 horas depois. nossa. Era um processo bem cansativo, né? Mas aprendi demais, né? Tive uma oportunidade de conhecer muita gente interessante, viajar muito, né? Fui no Taj Mahal, né? Conheci vários lugares legais lá na Índia e agregou demais para minha carreira, assim. Acho que são dois momentos muito importantes. Um, quando eu fui gerente de projeto na Electronic Arts, que também negócio fenomenal. Até pouco tempo, eu às vezes dou até autógrafo no jogo, né? Alguém que sabe que eu gerenciei. Aham. Caramba, né? Para quem gosta de game, é um negócio da Electronic Arts é fantástico. Ainda mais o FIFA. E a outra experiência também que foi fundamental, assim, de importância, foi passar esse período na Índia. Foi muito, muito bom. Me agregou demais. Olha, então eu vou pedir 2 autógrafos também aqui. Um Opa, para o Jean, que trabalha com a gente, que ele é doido em games, opa. e para o meu filho, Gabriel, que também ama demais FIFA, é Tranquilo. Pô, impressionante. fico feliz, De fico feliz. verdade. Que Você bom, não pode ir sem que deixar esses bom. 2 autógrafos pra gente, Opa, por favor. sem dúvida. Farei com muito prazer. E hoje, né, você falou da questão de conflito. E o seu livro fala muito aqui sobre liderança de alta performance. Hoje, eu costumo falar que é muito pau na geração Z. Tudo é pau na geração Z. Gente, é o material humano que a gente tem para trabalhar. E quem criou a geração Z não foi a geração Z. Sim. Não saiu do nada, né? Não saiu do nada. É. Deixa eu deixar aqui de novo certinho aqui no lugar. É, como que você vê essa questão de que isso que você falou é a realidade? A gente que tem cabelo branco sabe que se você estar num projeto é geração de conflito o tempo todo. O cliente muitas vezes não sabe o que ele quer, aí às vezes ele sabe, mas o mercado mudou, tem que adaptar, aí não dá o prazo, aí não quer renegociar prazo, custo e recurso, e enfim, muita tecnologia que às vezes dá uma questão no meio do caminho. É gerenciar conflito o tempo todo. Como que você vê essa questão hoje com a geração, seja G, Z, sei lá, depois da Z, qual que é agora? A beta? Essa eu Nem não sei sei, qual que são é. tantas gerações aí que inventaram. É, assim, com o material humano que a gente tem hoje, com a sociedade que a gente tem hoje, que evita conflito, no meu ponto de vista, a qualquer custo e quer uma paz de espírito que talvez não exista nesse plano que a gente vive. Como que você enxerga que a gente pode gerenciar isso com alta performance? É uma pergunta muito difícil. Eu vou falar um pouco do que eu fiz ao longo da minha carreira, né? Não sei se é a melhor forma de fazê-lo, Eu mas acho que não tem resposta certa. é onde eu consegui os melhores resultados. E o meu livro toca muito o ponto da parte humana, né? Eu costumo falar com as pessoas que me procuram, falando assim, eu quero ser gerente de projeto. Eu falo, primeiro você tem que entender como é que você lida com pessoas, né? Porque os projetos não saem sozinhos. Você vai ter que ter um time, e um time não é um bando de gente junto, né? Então, se eu montar um grupo de pessoas hoje para começar um projeto, eu não montei um time. Eu montei um grupo de pessoas que eu vou ter que fazer um trabalho para transformar ele num time e continuar fazendo um trabalho para transformá-lo num time de alta performance.
E não é fácil, né? Principalmente se você ficar mudando o time a cada 6 meses, porque cada hora você está num projeto diferente. Então, primeiro, você demanda tempo, né? Porque isso se constrói, né? Para você confiar em mim, não adianta eu falar para você, ó, confia em mim. Você vai confiar em mim se na medida do dia a dia, a hora que você precisar de mim como gestor, eu vou estar ali, vou te apoiar, vou resolver teu problema e você vai continuar com o teu dia a dia normal. Aí, essa confiança leva tempo. O que eu fiz muito ao longo da minha carreira foi isso. Eu me aproximo muito das pessoas, eu converso fora né, não é só do trabalho, mas como a pessoa está, como não está. Quando eu assumi um primeiro projeto na Electronic Arts lá pela Globant, o projeto estava, né, todo ruim, entrega mal feita, prazo perdido, uma preocupação muito grande por parte da Globant e da Electronic Arts, porque não pode... o jogo tem data de lançamento, você não pode simplesmente atrasar, né? Porque tem É um todo um processo. mercado de um ticket, nossa, altíssimo. E quando eu cheguei lá, assim, como eu nunca tinha trabalhado com game, para mim era um projeto como outro qualquer, né? Eu não sabia a complexidade até então. Mas o que eu foquei foi, vou sentar com cada um e vou entender o que está acontecendo. Então, um tinha horas para tirar que não estavam deixando, o outro, uma grana que tinha sido prometida de bonificação de hora extra, não sei o que não estava resolvida. Então, tinham vários detalhes assim que não deixava a pessoa ficar focada, né, em entregar o que ela tinha que entregar, né, no desenvolvimento do jogo. Então, o que eu fiz? Bom, sanei tudo isso, né? Então, quando eu sanei tudo isso, a primeira coisa que eu fiz, primeiro que era um time de argentino, sendo liderado por um brasileiro. Já foi uma situação que não foi tão simples, né? Haja vista futebol. Mas eu ganhei a confiança deles porque eles falaram, cara, ninguém nunca fez isso aqui. Então, a minha percepção assim, né, nessa questão de geração Z e etc., eu acho que se você der atenção para o seu time, se você mostrar que você está ao lado dele, então a gente fazia hora extra, é normal em game fazer muita hora extra. Obviamente eu não codava, né, mas eu era o gestor do time, eu ia final de semana, feriado, domingo, eu era o cara que comprava pizza, eu era o cara que, deixa eu testar isso aqui que você fez e tal, trocar ideia, brincar, mas eu era parte do time, então não é o gestor que fala assim, ó, você, Eloá, vai ter que fazer hora extra, tá? Porque o projeto tá atrasado. Mas e eu tô eu vou pra curtindo. praia. Isso pode ser geração Z, Y, aquela que for, você não vai conseguir criar essa sensação de time. E o time de alta performance, se você faz esse trabalho do dia a dia, se você acompanha, se você deixa a pessoa tranquila, né, para focar só naquilo que ela tem que entregar, ao longo do tempo você consegue construir, que eu acho que é o mais importante, um nível de amizade em que se você tem um problema, eu não vou embora para casa enquanto eu também não te ajudar a você resolver o problema. Então, quando você consegue chegar nesse time de alta performance, né, pela minha experiência, é isso. Assim, esse grupo de pessoas, eles se preocupam com a parte deles, com a parte do grupo, com aquilo que tem que entregar, com o gestor que está ali à frente, né, muitas vezes apanhando lá do cliente final, né, porque está defendendo o time. Então, o gestor que não defende um time, ele está fadado ao fracasso. Sim. Só que tudo isso, de novo, leva tempo. Então, o que eu vejo muito hoje de dificuldade é que você começa um projeto hoje, daqui a 3 meses você está num outro squad, daqui a 4 meses você está num outro, e aí são gestores diferentes, aí cada gestor tem uma forma de trabalhar, você não consegue, né, fazer uma forma, né, padronizada, ainda mais em lidar com pessoas, cada um tem uma forma que acha que é a melhor, tem um gestor que dá chicotada, enfim, isso tudo atrapalha. Mas se você conseguir criar o que a gente tenta muito lá na Red Spark, uma área de cultura forte, com RH atuante, que a gente passe essa informação adiante, que a gente exija dos gestores, né, das linhas mais baixas esse tipo de atuação, eu acho que pode ser qualquer geração que ela vai se apegar naquilo e vai querer te ajudar, né? Porque ela está vendo que aquilo ali influencia o amigo dela, influencia a empresa, influencia o crescimento dela da empresa, as oportunidades de crescimento. E aí isso faz total diferença entre um projeto que pode vir a falhar por conta das pessoas, né? Pode se falhar por outras razões, de um projeto que não vai falhar nunca pelas pessoas. Só que isso é um esforço extra, né? Você tem que estar atento como gestor ao teu time, ao que está acontecendo, ao que está acontecendo em volta, né? Às vezes é um problema que não tem nada a ver nem com a empresa, mas que pode afetar o seu time e você tem que estar lá para tentar, no mínimo, amenizar e, se possível, resolver aquele problema. O que eu falo para o meu time é, cara, eu quero deixar você tranquilo para focar só na tua atividade que você tem que fazer. Qualquer coisa fora disso, você me procura, porque eu não quero você dividindo a sua atenção entre um problema de pagamento da empresa que não foi correto
e você levar isso para o pessoal e aí começar a não entregar corretamente. Então, eu acho que depende muito mais do gestor fazer essa construção do que talvez culpar uma geração ou outra porque foi mimada pelo pai ou pela mãe. Eu acho que as pessoas elas respondem da maneira que elas são tratadas. Então, se você tratar as pessoas bem, da maneira que elas merecem, eu acho que você extrai muito mais coisa positiva, independente até de uma pessoa não ser tão interessante para algumas coisas ou outra, ou dar menos atenção para uma coisa ou outra. Essa conexão é importante para o sucesso do projeto. Hoje você acha que o gargalo que a gente tem em termos de gestão mesmo, de alta performance, é mais essa questão humana? Eu, No geral, assim. eu tendo a acreditar que tecnologia é uma coisa que se resolve. Assim, o mundo, né? Eu falei aqui antes, você fazia COBOL, depois passou para o Java, depois passou para... Tecnologia a gente, de alguma maneira, consegue absorver, aprender e toca a vida normalmente. Tem um processo de aprendizado natural. Mas essa parte humana, né, que a gente chama na área de gestão de soft skills, essa é muito mais complexa, né? Porque demanda, de novo, uma atenção, um cuidado, né? E que às vezes a gente não consegue ter por falta de tempo, ou porque o gestor não tem aquele perfil, porque foi um gestor que ele aprendeu ser gerenciado a toque de chicote, e aí foi aquilo que ele aprendeu, e aí ele acha que é aquilo que ele tem que passar para frente. É um gestor muito sobrecarregado em termos de cobrança, de meta, etc. E ele traz aquilo para o time. Então, a cobrança que eu recebo, jamais, em qualquer posição que eu estive na empresa, o meu time ficou sabendo. Então, é um problema meu com a minha gestão lá na empresa, eu não tenho que passar isso para o meu time. E eu cansei de ver gente falando, olha, se você não entregar isso, eu estou ferrado lá com não sei quem, ou eu vou perder meu bônus. Por que o teu time tem a ver com o teu acordo de bonificação dentro da empresa? Então, eu acho que o grande problema hoje, né, que não é só de hoje, né, é assim, como é que a gente prepara gestores para lidar com as pessoas, né? O mundo é cheio de problema, todo mundo é cheio de problema. Ninguém chega para trabalhar, né, sem ter passado por algum tipo de situação, é o ônibus lotado. Então, se você não tem essa empatia e acha que simplesmente porque você está pagando um salário, aquela pessoa tem que simplesmente te entregar o que você quiser, é um grande problema. Então, eu vejo que as pessoas querendo fazer PMI, tirar certificação, eu acho tudo isso ótimo. Eu sempre fiz a minha vida toda. Mas precisa ter um cuidado, né, de aprender a lidar com pessoas. Assim, como é que eu vou lidar com essa pessoa que, se bobear, ontem teve um problema familiar grave e que, se eu não converso com ela, eu jamais vou saber. E aí eu só vou ver você com a cara feia e vou achar que a tua cara feia é para mim. E aí eu vou querer brigar com você porque eu não estou satisfeito com a E aí tua você cara vai criar feia. outro problema. Exatamente. Então, acho que como gestor, eu sempre me saí muito bem, porque eu sempre tive, com todo mundo, antes de fora do trabalho, essa questão de empatia, de entender que você está passando por um problema e que eu vou tentar ser a pessoa que pode te ajudar de alguma maneira. E eu acho que um bom gestor passa muito por aí, né? Gostar de pessoas, gostar de resolver o problema dos outros, né? Gostar, às vezes, de dar um ouvido. Às É o vezes que você não precisa mais. nada. É, O cara só quer desabafar. Tá bom, desabafa aí e tamo junto. Pô, que eu puder, né, te ajudar, eu te ajudo. Então, um gestor que está alheio a tudo isso, dificilmente ele vai extrair do time o potencial que o time pode entregar. E aí vai, obviamente, né, gerando essas desculpas. Porque é a geração que não quer trabalhar, é a geração que não sei o quê. Quando, na verdade, o gap está no próprio gestor. eu acho muito louco isso de hoje, tudo é a geração. Ai, mas essa geração não, como você falou, não quer trabalhar, né? Que é o que a gente mais escuta, assim. Tá, mas não dá pra gente generalizar isso. A gente tem aqui, o pessoal da geração Z, eu não posso reclamar. São excelentes pessoas, excelentes profissionais. Ai, mas todos são assim? Óbvio que não. Mas isso independe de geração, isso é do ser humano. As pessoas não são iguais. As pessoas não foram criadas iguais. Veja bem, se em uma casa, 2 irmãos que foram criados, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, tiveram a mesma educação, eles não são iguais, imagine numa empresa, como que vai ser. Então eu acho que tem um pouco de utopia também do mercado, de ai, tudo é perfeito, tudo e culpar um grupo, né? Tipo, gestores versus colaboradores, tipo, não tem nada a ver.
essa questão que você falou de ter maturidade emocional como gestor, de segurar a bucha, né, dos bastidores e filtrar, trazendo só o que importa, eu acho que, no meu ponto de vista, é o maior gargalo que a gente tem hoje. Que a gente, enquanto gestor, a gente toma paulada do cliente, toma paulada da gente mesmo, das metas que a gente colocou na gente, das metas que foram colocadas sobre nós, do mercado, às vezes até do colaborador que tá ali e você, não, tá tudo bem, não, foi um erro meu mesmo, e às vezes não tem nada a ver com você, mas você mantém a pose, o profissionalismo para tocar o barco e até poupar a pessoa disso. Só que como que você consegue, assim, que você enxerga, né, fazer essa barreira liderando as pessoas, trazendo alta performance? Por quê? Eu percebo que a alta performance hoje virou um tabu. Por conta, ó, eu vou falar, é assim, é como eu enxergo, tá? Posso estar Sim, totalmente errada. Por conta das redes sociais, que colocaram uma alta performance inatingível. Assim, que aí é biohacking, outras sim, coisas que nem vêm ao caso. Entende? Assim, que pra mim é humanamente impossível, porque as minhas 24 horas não são as mesmas 24 horas suas. com E certeza. enquanto a gente não aceitar isso, a gente não vai conseguir ir pra frente. Como que você consegue, como que você enxerga que a gente consegue convergir para alta performance hoje com um time sem você trazer muitas justificativas, mantendo esse filtro, que é importante na gestão, que é fundamental na gestão, motivando as pessoas também, só que dentro do seu limite. Entende o que eu estou Sim. dizendo? Assim, até seguindo na linha que eu vinha comentando, né? Eu acho que construir isso leva tempo, né? Então não é assim, eu vou montar um grupo de pessoas e semana que vem Mm-mm. esse grupo de pessoas virou um time e na outra semana virou um time de alta performance. Mas as pessoas que trabalham entendem o tempo. É É, esse que é o ponto. de novo, na verdade o problema é sempre o gestor, né? Então, por isso, eu estou numa empresa em que o gestor da empresa não pensa dessa forma e ele acha, por alguma razão, que todo o time dele é de alta performance, que também não vai ser, né? Não é. Porque as pessoas são diferentes, tem pessoas com capacidades limitadas, E tá etc. Então, tudo bem. beleza. Cada um vai me atender naquilo que tem de melhor, que é uma coisa que eu Exato. converso com o meu time. Não existe a pessoa que não serve. O que eu tenho que entender da pessoa é aonde é que ela pode produzir mais daquilo que eu tenho para oferecer de trabalho, eu vou Uhum. pegar essa pessoa e colocar naquela atividade. Se eu tentar pegar essa pessoa que não sabe entregar determinada coisa e tentar forçá-la naquela posição, Ai, é o que vai terrível. acontecer é que ela não vai me entregar, porque ela não tem aquela capacidade, aí eu vou dizer que ela não serve. Na verdade, de novo, eu como gestor falhei na identificação dos skills do meu time. E aí você tem dois problemas. Primeiro que eu gerei um problema para mim, né, que montei mal um time Exatamente. e aí vou ter que lidar, sei lá quanto tempo vai ser o projeto, vou ter que ficar rotando, né, pessoas, que também isso é custo, né? Que Uhum. muitas das pessoas não entendem. Ah, tira fulano, bota outro, sim, Ah, mas e o onboard, um ramp-up, tudo isso custa dinheiro, não é? Ninguém entra do nada num projeto e já e sabe tudo. desgasta. Não, e desgasta o time, desgasta porque tem uma pessoa ali que está emperrando a engrenagem. Aí, pô, um time de alta performance, todos estão meio que trabalhando em uníssono para fazer determinada entrega. Se eu tenho ali alguém falhando, né, o time vai falhar, né? Porque não Sim. adianta o cara me entregar o front-end se o back-end não está pronto. Uhum. Não vai funcionar e a entrega tem que ser o todo. Então, acho que é um processo que eu vejo uma dificuldade grande, porque eu não vejo gestores com essa capacidade, aí tem que ser a empresa tem que investir em capacitação de soft skills para essas pessoas. Lá a gente briga muito disso, de treinar liderança dar feedback, treinar liderança a ter ouvido ativo, né? Que na aviação a gente tem muito, né? Na aviação, por exemplo, existe uma norma em que todo mundo é responsável pela segurança do voo. Então, inclusive a gente como passageiro, se eu estiver Sério? passando do lado de um avião e por acaso vi uma peça de caída, é minha responsabilidade chamar alguém e falar, olha, tem uma peça ali caída. Eu não sou o comandante, eu não sou o mecânico, mas se ninguém viu e aí o comandante liga o rotor e aquele negócio suga aquela peça e explode um motor daquele do avião e ninguém viu, né? Então, isso é uma prática, né, que se faz na aviação há muitos anos, então eles são capacitados para isso. E que eu tento, por exemplo, nos meus times, falar isso. Assim, eu
Todo mundo tem direito a levantar e vir falar comigo. Eu não quero saber se eu sou o CEO. As letrinhas que vêm depois do meu nome não fazem a menor diferença, porque tá todo mundo aqui Porque você no está mesmo CEO, barco. mas você é Paulo. Exatamente. Então, e amanhã eu não sou CEO e eu não posso ter uma barreira que evite a pessoa de me trazer uma informação. Sim, Então, uma das coisas que eu criei há já alguns anos na Red Spark foi um canal anônimo de comunicação. muito bom. Eu preciso que a informação chegue até mim. Se você tem medo de falar com o seu gestor, ou que se fala muito na nossa área assim, eu não vou bypassar o meu gestor. Cara, não tem bypassar ninguém. Na aviação é um exemplo claro. Você não está bypassando o comandante se você descobrir um problema no avião que ele não viu. Ele, na verdade, vai te agradecer, porque ele também não quer cair, né? Ele está no avião. Sim. Ele é o primeiro interessado que o avião, né, faça o percurso correto. E na questão do projeto, a mesma coisa. E como empresa, fundamental. E eu vejo muito pessoas, e eu converso, eu faço one-on-one com todos os níveis da empresa. Bolei lá um happy hour com o CEO, né? Que ao invés de fazer o café da manhã com o CEO, como eu gosto de tomar um vinho, uma cerveja, eu bolei o happy hour com o CEO, a gente elege algumas pessoas aleatórias da empresa e a gente faz uma reunião sem pauta, assim, vamos trocar uma ideia. E eu incentivo as pessoas a falarem o que elas quiserem. É para reclamar de mim? Pode reclamar, não tem problema nenhum. Porque eu não tô preocupado com a pessoa. E na aviação a mesma coisa. Eu não estou preocupado com o fulano, com o Beltrano, eu estou preocupado com o processo. Se eu resolver o processo e o processo estiver rodando, né, bem, eu posso botar a Eloá, eu posso botar o Paulo, eu posso botar quem for, que a coisa vai funcionar. Agora, se o processo estiver ruim, eu posso demitir a Eloá, me demitir quem for e o problema vai continuar ali. Sim. Então, essa é uma outra questão que a aviação traz, né, que a gente pode se apropriar disso para pensar em que nos projetos todo mundo seja responsável pela qualidade. Não é o QA. Eu fiz e entreguei para o QA. Não, cara. Aí a culpa é do QA? Não, a culpa é de todo mundo. Que o processo de desenvolvimento, a qualidade não é lá no QA. Coitado do QA, né? Às vezes o requisito está pessimamente escrito, o dev não entendeu nada, implementou errado, e o problema é o QA. É o QA, Exatamente. coitado do QA. Então, são conceitos, né, que eu agrego nesse livro e eu vim usando ao longo da minha vida, que eu não vejo, não estou aqui querendo parecer melhor do que ninguém, mas eu não vejo as pessoas aplicarem isso de maneira consciente nos seus projetos. Então fica o QA contra o dev contra não sei o que, o gestor. Aí acabou, isso não é time de alta performance. Só que tudo isso precisa ser construído. Não adianta eu botar todo mundo numa sala e falar, gente, agora nós somos um time de alta performance. Bate aqui, cara. Vasco, sou vascaíno, né? Sofredor. Não vai funcionar, né? Então precisa muito do gestor, né? Obviamente apoiado pela empresa, né? Então, lá no Red Spark talvez seja mais fácil porque eu sou CEO e penso assim, e aí eu vou, né, fomentando esse tipo de situação. Talvez em outras empresas, para quem esteja como gestor de projeto, seja mais difícil porque não tem o apoio, né, da alta gestão e etc. E é um trabalho que você vai ter que construir, né, mostrando o impacto positivo que isso traz no teu projeto. Uhum. E tem que convencer alguém a comprar essa ideia. E eu acho que não é uma ideia muito difícil de ser comprada, desde que você saiba vender, desde que você consiga mostrar os resultados que você vai extrair dessa situação, né, de bonificar o time, né? A gente termina um projeto, tem que dar alguma coisa para o time extra, né? Enfim, incentivar o cara a estar sempre, né, entregando bem, etc. E reconhecê-lo, não é eu já pago o teu salário, então tu tem que me entregar. Isso não é assim que você vai construir essa unidade dentro daquele time. E só reforçando, existe também uma grande dificuldade por conta da velocidade das coisas. Então, se você tem um time hoje, amanhã você tem outro, amanhã tem outro, essa construção vai ser muito, muito prejudicada. Né? É mais difícil. Toda hora você tem que começar uma construção de time do zero, né? Que as pessoas estão sendo rotadas o tempo todo para outros lados, porque precisa também ter uma conexão entre as pessoas que estão no projeto. Isso, né, demanda tempo. Se eu toda hora troco de projeto e de time, é muito difícil a cada 3 meses querer criar um time de alta performance. Não vou conseguir. Sim, eu concordo contigo. Um time de alta performance requer tempo. Ele não se faz do nada. E precisa de vínculo. Não adianta. Você precisa de vínculo. Eu gostei muito da sua ideia do happy hour, só que no meu caso seria o café da manhã, porque eu não bebo nada. Eu tive que fazer. Bebo água bastante. Mas eu acho isso muito interessante. E eu gostei mais ainda da questão de ser pessoas aleatórias. Você faz uma espécie de sorteio. Isso é uma questão cultural muito forte, tá? Sensacional. Só que, assim, provavelmente outros líderes conhecem essa sua iniciativa.
Algumas iniciativas que eu tenho, quando eu compartilho com alguns gestores e tal, eles falam assim: "Pelo amor de Deus, você dá muita abertura. Nossa, você está fazendo isso, você nunca vai chegar onde você quer chegar". Eu já escutei exatamente isso. Falei: "É, talvez eu vá levar mais tempo ou o dobro do tempo que você levou, mas eu pelo menos eu tô fazendo do jeito que eu acho que eu tenho que fazer", né. Então eu percebo que tem uma diferença de formas de gestão. Tem a gestão aquela de cima para baixo, top down mesmo, que é mais autoritária. Eu não sei dizer, e aí eu quero ver qual é a sua visão sobre isso. Se esse tipo de gestão, ela realmente traz resultados mais rápidos. Eu não assim, financeiros mesmo, porque eu acho que a gente não pode olhar só para a questão financeira, porque você pode ter um pico e isso não se sustenta, entende? Assim, eu- da forma que eu já vejo o mundo, já não me encaixa ser o cara do chicote. Eu não saberia nem fazer. Não é a forma que eu penso fora de projeto, fora da empresa, não é assim que eu quero me relacionar com as pessoas. Sim, Então, para mim, isso não funciona. Então, de cara já não funcionaria porque eu não saberia fazer e já é algo que eu não acredito. E por experiências, para mim sempre deu certo o oposto. Sempre deu certo dar espaço, conversar, entender, estar próximo, tentar reconhecer e, eventualmente, tirar uma árvore podre da floresta, porque às vezes é necessário, né? Então, limpar a floresta, de vez em quando você tem que fazer. Então, não é que eu sou o bonzinho que tá. Não, às vezes você tem ah, que você não é olhar. alienado, é Eu diferente, sou né? uma empresa, eu represento uma empresa, a empresa tem que dar lucro, enfim, tudo isso que Uhum, a gente sabe. E às vezes tem uma árvorezinha ali podre que, se você não arrancar, ela vai contaminar a floresta toda. sim. Então você tem que, de vez em quando, podar, digamos, aquele teu quintal ali, né, de profissionais ali, para que você consiga também ter esse time. De novo, nem todo mundo vai caber num time de alta performance, nem todo mundo tem as mesmas E tá tudo qualidades, bem. características. É você saber quem é quem na tua empresa e você usar o melhor de cada um dentro dos projetos que a empresa tem para desempenhar. Mas esse negócio do chicote, eu acho que já nunca funcionou no passado, e menos ainda com essa geração, porque a informação já flui demais e ninguém está mais afim de ficar nessa situação de ser obrigado a fazer tal coisa. Principalmente na área de TI, que se for um cara razoavelmente bom, ele está empregado a hora que ele quiser, onde ele quiser. Falar inglês, então, é 2 minutos. Então, se você não fizer um trabalho de retenção dessas pessoas, o que vai acontecer é que às vezes você vai perder um profissional muito bom que não vai aceitar ficar tomando chicote, né? A escravidão acabou em 1888. Mas eu vejo pessoas acreditarem nisso e concordo com você que isso vai ter um tempo em que isso vai funcionar até que isso desmorone. Porque no início ele vai conseguir, né, e tal, só que aí as pessoas vão pedir demissão, alguém vai começar a não entregar direito, tudo, né, em represária ao modelo de tratamento que ela está recebendo. E aí, em algum momento, alguém vai olhar e falar, pô, o problema é o gestor. Talvez leve mais tempo, né, porque é mais fácil culpar o dev do que o gestor, do que o CEO, do que o COO. Mas e eu vejo essas pessoas, o mundo de TI parece muito grande, mas ao mesmo tempo é muito pequeno. Essa pessoa vai ter problemas depois de arrumar emprego em outras empresas, porque vai, né, o rastilho de pólvora sai e depois vão saber, ó, esse Paulo Ruiz aí, cara, ele só quer sugar o sangue das pessoas, não vai funcionar aqui na empresa, e aí daqui a pouco você tem um problema inclusive para você mesmo conseguir se realocar. Então eu não acredito, mas vejo muita gente que grita em reunião, que dá tapa na mesa. De novo, pode funcionar durante algum tempo, como você comentou, mas isso no longo prazo eu acho que é muito prejudicial. E alguém dentro da empresa vai ver que isso está sendo prejudicial, seja porque o turnover aumentou, e aí você vai entrevistar, né, lá na Red Spark, quando alguém sai, a gente faz Uhum, uma. Cara, por que você sim, está saindo, né? é Pô, importante. não queria que você saísse. E aí vai começar a falar: não, eu estou saindo porque o Ruiz é louco. Eu estou saindo. Alguém vai olhar na empresa e falar: pô, esse cara aqui não sai pra gente. E aí essa pessoa vai acabar, né, eventualmente sendo, né, eliminada da vaga ali. De novo, eu acredito muito em sucesso irmanado com as pessoas. Eu não acredito no meu sucesso. Eu acredito no sucesso sendo construído por várias pessoas, cada uma, né, dando o seu melhor dentro das suas capacidades, dentro dos seus skills e construindo juntos algo que seja Sim. diferenciado aí tanto para a empresa quanto para cada um também crescer profissionalmente. Eu acho que isso é fundamental. Eu brinco muito de falar na empresa que
Eu não estou na Red Spark para eu ganhar dinheiro. Obviamente eu estou lá também, quero ganhar dinheiro, tenho família, todo mundo tem. Mas eu faço questão de fazer as pessoas crescerem junto comigo. Para mim é fundamental. A gente prioriza as promoções na Red Spark com as pessoas que já estão lá. Eu não vou lá no mercado porque eu quero a Eloá. Não, eu vou primeiro olhar se dentro de casa tem alguém que já está me ajudando, que eu já confio. Ou que queira. Que queira, que já construímos uma relação e eu vou te dar a Isso. oportunidade para você crescer. A gente tem, por exemplo, uma gestora lá, enfim, que ela era da área de DP. E ela queria passar para o projeto. A gente deu a vaga, capacitamos, ela tirou certificação e está lá nos ajudando, assim, pô, fenomenal. Muito bom. E talvez em outro lugar ela não tivesse essa oportunidade. Mas por quê? Porque eu penso assim, porque o Rafael, que é o dono da empresa, que é um cara que você deveria entrevistar também, já criou 3 empresas, vendemos uma para Thomson Reuters, tem uma ferramenta de BPMS com IA chamada Homes, que é fantástica, aí, de mais de 300 clientes, e é um cara empreendedor, né? Muita gente boa, recomendo um bate-papo com ele. Opa, vamos chamar. Então, assim, se você tem um ambiente desse, tudo conflui para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Então, talvez se Rafael pensasse de outra forma, eu pensasse de outra, as coisas não fluíssem da maneira que a gente acredita que tem que fluir. Então, para mim, tudo, né, passa pela pessoa, pelo gestor, pela construção de time, pelo RH, pela cultura. De novo, projeto, ainda que saia a IA, AGI aí um dia, o projeto não sai sozinho. Então, se eu tiver um time que não está performando por razões externas e não por questões técnicas de cada um, se eu não resolver isso, não tem projeto que seja entregue na data, dentro do prazo, dentro do budget do cliente, na qualidade esperada, porque no final, né, como os americanos chamam, no final do dia, quem me entrega alguma coisa é uma pessoa, e essa pessoa tem família, tem problemas, tem uma série de situações que, se você não dá a devida atenção, isso vai ter reflexo negativo dentro da tua instituição. Você sabe que eu não acredito nessa questão, pessoal versus profissional. Eu não acredito nisso. Eu falo que a gente é unidade. E eu tenho medo de pessoas que falam assim, olha, eu chego na minha casa, eu desligo totalmente do trabalho. Eu chego aqui, eu desligo totalmente da minha casa. Eu acho isso humanamente impossível, Paulo. Para mim, não tem como, porque nós somos unidade. A menos que você tenha algum distúrbio, assim, muito sério, que você consiga fazer isso, e aí você também tem um nível de frieza muito acima do normal. Então, é realmente muito importante você criar vínculo com as pessoas, você entender, ter aquela sensibilidade de, mesmo sem verbalizar, você perceber que alguém do seu time, poxa, tá com algum problema. A pessoa nunca agiu assim. Porque você criou o vínculo, você conhece o perfil da pessoa, de outros projetos, de outras experiências que você teve ali dentro. Pô, a pessoa não tá com algum problema, vamos chamar para conversar. E na sutileza, a pessoa, a gente que é mais velho, já vai percebendo algumas coisas que estão acontecendo e tem que ter essa sensibilidade. Poxa, as pessoas não são descartáveis. Pô, se em determinado momento a pessoa me ajudou, teve uma baita de uma performance e hoje ela tá com algum problema, agora é a minha vez de retribuir a ela. Sem dúvida. Só que eu vejo grandes companhias também achando que não, a alta performance aqui é resultado é maravilhoso. Mas a gente não é máquina. Eu não consigo ver isso. Eu não sei se falta eu aprender mais sobre gestão, alguma coisa nesse sentido, mas eu não consigo ver essa forma de gerir pessoas e projetos como sustentável. Eu não acredito que funciona, tá? Até concordei com você. Talvez funcione por um período de tempo e depois isso começa a desmoronar. Agora, existe um desafio grande, né, que a pandemia trouxe. A Red Spark, por exemplo, a gente é 100% remoto, né? Eu vou na empresa uma vez na semana. A gente tem profissionais espalhados pelo Brasil todo. E aí o que a gente discute muito internamente é como é que eu crio conexão com uma pessoa que está lá no Pará, que eu só falo com ela durante a daily de 15 minutos e por vídeo. Então eu não estou no cafezinho, né? Quando você está em empresa, você está no cafezinho, você fala alguma coisa, você escuta alguém falando outra coisa, você já, opa, aquilo ali pode ser um problema. Então o grande desafio, talvez por isso as empresas estejam voltando, né, para o presencial, né? Pelo menos as grandes, Nubank, há pouco tempo, né, disse que está voltando todo mundo para o presencial ali em São Paulo. Eu acho que talvez tenha uma parte disso, assim. A gente perdeu muito essa criação de conexão. Se eu só falo com você 2 vezes na semana, mas tá me entregando, tudo bem, mas eu não tenho mais
aquele feeling de será que a Eloá está precisando de mais algum apoio? Ou se você não falar comigo, é que eu brinco na empresa, eu não tenho bola de cristal. Se você não me chamar para dizer se tem um problema, eu não vou conseguir descobrir. E a gente tem até um limite, né? Também. É ético de onde Também. até onde a gente pode ir. Sim. Então, assim, essa história do home office, que é fantástico, tá? Pô, eu moro em Itu, né? Então, eu adoro a cidade, me mudei há pouco tempo. Se não fosse isso, eu não poderia estar morando lá. Mas, ao mesmo tempo, como empresa, a gente, né, com o Rafael, né, com o nosso CIO lá, o Marcos, a gente tem discutido muito assim, cara, a gente está perdendo a conexão das pessoas com a empresa. Porque se você trabalha na sua casa e fala com qualquer um da empresa algumas vezes na semana, se você trabalha para a Red Spark ou para qualquer outra, para você não vai fazer a menor diferença. Sim. O salário, se for maior, então na outra, melhor. É. E antes, não. Quando você, né, trabalha junto, tá, você cria uma certa, digamos, amizade até, né, você pensa duas vezes de trocar de empresa, porque ali você tem um ambiente. Vínculo. Exatamente. E no home office a gente tem uma dificuldade muito grande de gerar esse vínculo. Esse é um desafio para quem ainda está no home office, nós estamos, que é onde a gente debate, né, cotidianamente com a área de pessoas da nossa empresa, de cara, como é que a gente faz. Estamos sempre mexendo nessa área, inclusive, com bastante constância, para tentar suprir esse gap da conexão que a gente perdeu com o trabalho do home office. E é difícil de resolver, não é simples, não tem uma fórmula e a gente vai tentando. Mas é um esforço que vale a pena, para você não perder o profissional, às vezes, porque ele já não está mais afim de, sabe, tanto faz para ele, né? Ele está no quadro dele codando. Para quem estiver codando, na verdade, onde tiver dinheiro pingando, né, é o que importa. E esse é um desafio bem complexo. E para a gente finalizar, bom, acho que não tem nada dentro de uma empresa ou na gestão que não seja um desafio complexo. Quem fala que tudo é muito simples é porque eu acho que nunca rodou por aí, né? Com certeza. E, assim, o plano de voo do líder ágil, aqui você traz 30 lições. Como você falou, a ideia é que fosse um livro, que seja um livro assim que a pessoa leia em um mês. Qual dessas lições, eu sei que pode ser uma pergunta até difícil de você elencar, mas qual dessas lições, assim, você acha mais impactante para você enquanto profissional? Se você pudesse escolher Sim. uma. Assim, como o meu foco aí, eu vim conversando muito sobre a questão de pessoas, né? Para mim, o capítulo que fala do CRM, né, que nasceu na aviação, inclusive depois de um acidente, que é o Crew Resource Management, que é justamente você criar um ambiente saudável e aberto para que as pessoas possam tratar de qualquer assunto que seja, né, do projeto, da empresa, pessoal ou não, e a partir daquilo ali você criar esses vínculos, né, e a partir dessa construção você chegar num time de alta performance. O foco que você puder dar em pessoas, né, durante o teu dia lá de rotina, eu acho que é o que você vai conseguir extrair mais frutos. A tecnologia, o que eu vou usar? Isso também gera frutos, mas se você não tiver com a parte das pessoas, né, bem tratadas, sendo bem conduzidas, e você tiver pessoas felizes de irem trabalhar na sua empresa, né, e não chegou segunda-feira, a pessoa está quase, né, tendo um piripaque, né, porque o trabalho é ruim, porque o ambiente não é saudável, dificilmente você pode botar a tecnologia que você quiser, que você não vai dar a volta por cima. Então, a minha sugestão é o que você conseguir despender de esforço para tratar das pessoas da sua empresa, do seu time, da sua casa e etc., é da onde você vai conseguir, com certeza, extrair os melhores resultados. Então, Todo mundo para você é possível, consegue? Você acredita que todo mundo consegue chegar na alta performance? eu acho que tem um papel importante do profissional. Então, eu não vou nunca conseguir suprir uma determinada deficiência de alguém se essa pessoa não se dispor a fazer aquele aprendizado. Uhum. Até o exemplo que eu comentei agora da Aline, né, que era do DP e passou a ser gestora lá com a gente, ela teve que suprir, né, ela teve que se esforçar para tirar a certificação. O que a empresa fez? Né? A gente bancou a certificação, a gente deu oportunidade de ela começar a trabalhar dentro dos nossos projetos para ver como era gerenciar projeto, até que ela pudesse gerenciar um sozinho. Mas se ela não fizesse os passos necessários, né, eu podia dar tudo e mais alguma coisa, ferramenta, ela não ia chegar.
Então, eu acho que a questão do time depende muito disso, assim. Será que eu tenho as pessoas que querem chegar nesse nível? O querer, né? Porque tem gente que não quer. Tem gente que, cara, olha, pô, eu tô aqui quietinho, fazendo meu código, eu não quero me envolver com outra coisa. E tá tudo E bem. beleza, tá tudo bem. Vamos extrair, então, o que você tem de melhor fazendo essa tua atividade. Exato. Mas eu preciso ter esse entendimento para eu não ficar forçando alguém que não quer aquilo só porque eu quero que aquela pessoa esteja num time, num Aham. nível que eu acho que ela tem que estar. Então, de novo, tem que ter a empatia de entender, ó, isso aqui funciona com você, com outra pessoa não funciona, com aquele ali funciona melhor outra coisa, e você ter esse trabalho, né, cotidiano de estar olhando as pessoas e fazendo essas leituras da melhor maneira possível, colhendo feedback, vendo os resultados, etc., sem penalidade, né? Na aviação também se aprende muito isso, não existe penalização. Existe aprendizado. Então, tem um problema, vamos lá resolver. Tem um problema com a pessoa, o problema não é a pessoa. Vamos ver o que em volta, né, fez com que gerasse aquele tipo de problema. E vai ter gente que você vai olhar e falar, essa pessoa não vai chegar nesse nível e está tudo bem. Eu tenho um projeto mais simples, que eu não preciso desse super time, e eu vou alocá-la nesse projeto mais simples. Eu vou deixar as pessoas que têm essa possibilidade de atingir esse nível, e eu vou pegar os projetos mais complexos, com clientes mais chatos ou com mais dificuldade de interação, etc., etc., com mais risco, e vou dar para esse time de alta performance. E os outros, né, nem todo... Eu não tenho na minha empresa todos os projetos críticos, né, de alta complexidade, você tem Normal. medianos, etc. Então, você vai balizando e alocando as pessoas da tua empresa sempre onde ela vai conseguir te extrair o melhor. Mas, de novo, só cresce na vida aquele que quer crescer, né? Quem não quer, eu acho que o pai pode pedir, a mãe, né? Vai ser aquela batalha eterna e a pessoa não vai evoluir, porque aí é um trabalho interno que ela não resolveu ou resolveu não querer, né? Que também tudo bem, eu não quero crescer. Então tá bom, você não cresce. É isso, né? Você sabe que demorou para eu aprender isso? Que antes você falou uma coisa que eu me identifiquei aqui no passado. Eu queria que a pessoa queresse. E demorou muito, mas assim, eu sofri muito mesmo, até eu entender que, gente, a pessoa não quer e tá tudo bem. Às vezes é o limite que ela consegue chegar nesse momento com o nível de maturidade que ela tem. Então eu tenho que ter mais maturidade para entender que quando ela quiser, a gente traz ela de volta, ela vai ter um espaço. E se aquele espaço não estiver disponível, legal que ela queira e quem sabe quando tiver um espaço ela vai ser alocada. E tem corroborando tudo isso, né? Falando eu gosto muito de seguir pessoas e tal, e a experiência que elas passaram e tal, acho que contribui demais para você aprender, né? E Jesus, obviamente, é uma figura aí que traz para a gente muito aprendizado. E tem um livro do Chico Xavier que ele comenta assim: Jesus não veio resolver o problema particular de ninguém. Ele não pegou para resolver o problema da Luá ou do Paulo, ele veio e mostrou assim, a maneira, ou a melhor maneira de se viver aqui na Terra, seguindo determinados preceitos. Então, a gente também, enquanto gestor, a gente tem que entender isso. Assim, eu não estou aqui para resolver o seu problema, né? Porque talvez o seu problema nem você queira resolver ou você nem pensa que tem esse problema. Então, eu não sou, quem sou eu para, né, saber como você tem que conduzir a sua vida? Mas eu posso sim, né, te mostrar caminhos, mostrar qual é a melhor forma de você obter os seus resultados, etc. E vai caber a você, né, da mesma forma que Jesus fez lá com os seus discípulos, querer seguir ou não. Aí, beleza, você tem algumas formas de aprender, né, olhando o erro do outro para eu não ter que passar por aquele problema, ou eu passar pelo problema, descobrir que aquilo ali é ruim, botei a mão no fogo, me queimou, eu não ponho mais a mão no fogo, mas eu tive que aprender porque eu me queimei, né? Mas tem muita gente que aprende assim e também está tudo bem. Eu acho que o importante é cada um estar atento e buscar o seu crescimento no seu tempo, no seu ritmo, da maneira que julga ser a melhor. E está tudo bem, essa diversidade é boa. Inclusive, é bom ter diversidade em projetos. Eu tenho que ter pessoas que eu digo A e a pessoa diga assim, não, eu acho que é B. Se eu digo A e todo mundo diz A, eu já falo, já tem um problema. Eu não sou, falo isso. eu não sou o cara da NASA, não é possível que eu não erro, né? Então eu sempre falo, cara, me contesta aí, pensa diferente, fala uma coisa para eu refletir e não fique, né, sabe, tudo que eu falo, fala, pô, amém, né? Eu acho que Isso é perigoso. é perigosíssimo, né? Então, Isso é perigoso. o papel do gestor também é entender que tirar o ego, né, e falar assim, cara, se está todo mundo concordando, deve ter algum problema aí na minha gestão de time, porque eu queria ouvir alguém que discordasse de mim. Eu falo isso em toda reunião. Se vocês concordarem com tudo que eu tô falando, não tem por que a gente continuar fazendo reunião, galera.
Aí eu mando um e-mail e acabou. Ó, vai ser assim, todo mundo faz, porque todo já sabe que todo mundo vai concordar, e aí a gente vai continuar não indo pra frente e tá tudo bem. E aí chega uma hora que você não precisa de mais ninguém, porque já que você faz tudo certo, você não precisa de ninguém, Exato. né? Então é importante que as pessoas sejam diferentes, diversas, que um queira, que outro não queira, até pra gente crescer também, mas eu acho que a grande lição da liderança é tirar o ego. Eu não tô certa sempre, se a pessoa não quer, tá tudo bem. E respeitar verdadeiramente, que às vezes a pessoa não quer, o nível de maturidade que ela tem naquele momento, ela já tá no limite. A gente tem que respeitar isso, porque a gente já passou por isso também. Hoje a gente tá no nosso limite de hoje. Daqui 10 anos a gente vai olhar e falar, nossa, eu podia ter feito de outra forma, mas o nosso limite hoje é esse, Sim. né? Então, é muito bom ouvir pessoas assim que você fala, poxa, que legal. Acho que eu não tô no caminho errado. Eu, pelo menos, acho que não, que também não estou, né? Estou te contando da minha experiência, eu, né, tenho muitos frutos aí trabalhando dessa forma, e é aquilo que eu acredito. Eu aplico aquilo que eu acredito, eu aplico no meu dia a dia. Tem dado certo, então deve ter alguma Com certeza. coisa útil nisso tudo aí. E tudo leva tempo, né? É, né? Eu tô com 55 anos. Talvez se eu fizesse esse podcast quando eu tinha 20, né? Talvez as respostas teriam sido muito diferentes, né? Então isso também faz uma diferença grande Não, é no que eu vejo assim aprendizado. as pessoas, eu quero sucesso, eu quero criar uma empresa hoje e amanhã eu quero faturar 80 milhões de reais por ano. Aí eu falo, gente, as coisas não são bem assim. A gente não pode pegar a exceção e virar regra, né? E aí, não, mas tem que ser assim. Eu escuto, né, que eu converso com algumas pessoas. Eu falo, gente, mas as coisas levam tempo. Você tem que primeiro criar um time, você tem que criar um vínculo com esse time, sabe? Tem que ter resultado mais pé no chão, coisas mais robustas, para você passar para um outro nível. Errar, é importante a gente errar. Sim. Aceita que vai errar, né? Então, assim. É o fail fast que tem no ágil, né? É o Assim, fail fast. eu faço uma coisa na empresa, a gente faz isso direto. Assim, a gente toma uma decisão, aplica e acompanha. Não funcionou, a gente para. Opa, isso aqui não funcionou, vamos fazer de outra forma. É E isso. tá tudo bem, né? Eu não vou acertar 100% das vezes. O importante é a gente Fazer. entender o que está funcionando e o que não está. O que não está, a gente tira do processo e melhora. E aí, assim, a gente vai melhorando a empresa, melhorando as pessoas, etc. E, de novo, tudo é um processo longo, né? E muita gente não quer passar pelo processo. A pessoa quer sair daqui e chegar já no final com o pós-doutorado, né? Pô, mas entre a faculdade e o pós-doutorado tem 20 anos. Não tem como pular essa etapa. E é uma etapa importante porque é onde você está construindo teu aprendizado, né? Teu backlog, aí, tuas lições aprendidas para você errar. Exatamente, a casca. Tua vida não é fácil, né? Nem fora, nem dentro da empresa. E esse processo é muito importante, desde que você esteja antenado para acompanhar, né, o que está acontecendo ao seu redor e aprendendo e melhorando, né? Cada dia, a gente fala sempre no Espiritismo, eu preciso ser amanhã melhor do que eu fui hoje e hoje melhor do que eu fui ontem. E vou continuar errando, mas cada dia eu tento ser um pouquinho melhor, né? E aí um dia a gente chega lá. Muito bom, Paulo. O livro disponível na Amazon, onde mais? Disponível na Amazon, principalmente na Amazon. E eu vou fazer uma noite de autógrafos em algum momento aí desse ano e aí eu vou divulgar lá no LinkedIn e tal. E acho que vai ser bem legal também. Muito bom. E não esquece o nosso autógrafo aqui, hein? Não, com certeza. Farei agora aqui. Ai, muito bom. Pessoal, obrigada. Mais um episódio aqui incrível. Obrigada, Paulo. Paulo veio aqui com a família. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada mesmo. Muitos aprendizados aqui. Me consolou de muitas formas, de muitas aflições que eu tinha também. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ser produtivo para muitas pessoas que vão ouvir também. Tenho certeza que isso também faz parte do seu legado, Paulo. Muito obrigada. Que bom. Eu agradeço a oportunidade, fico feliz. E, de novo, se eu ajudar uma pessoa, já estou com a missão aí cumprida. Pode ter certeza que tá sim. Obrigado. Obrigada, pessoal.